Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para um problema de probabilidades. E diz o seguinte: uma caixa tem 9 bolas indistinguíveis ao tato, 5 amarelas e 4 azuis. Questão 1. As 9 bolas são retiradas da caixa e colocadas aleatoriamente em fila. Qual a probabilidade de não ficarem 2 bolas azuis seguidas? Escolhe a resposta correta. Questão 2. Considera agora que são retiradas 6 bolas da caixa. Qual a probabilidade de serem retiradas tantas bolas azuis como amarelas se for realizada uma extração sucessiva com reposição, apresenta o resultado arredondado a uma casa decimal, for realizada uma extração simultânea. Portanto, aqui duas situações diferentes para a mesma experiência. Eu vou começar aqui pela primeira e ainda neste vídeo resolverei também a segunda, mas começando aqui pela primeira. Eu vou então terem atenção a este acontecimento que vem do que está no enunciado, não é? Qual é a probabilidade de não ficarem 2 bolas azuis seguidas? Então o acontecimento A é não ficarem 2 bolas azuis seguidas e eu vou pensar nesta probabilidade através da lei de Laplace, ou seja, o número de casos favoráveis ao acontecimento A sobre o número de casos possíveis. E aqui deixo uma sugestão que é, reparem, podemos fazer isto porque os acontecimentos elementares são equiprováveis, ou seja, cada uma destas bolas tem a mesma probabilidade de sair. E eu recomendo então que se comece a contar pelo número de casos possíveis, apenas porque isto ajuda a entrar no raciocínio do problema, e para contar o número de casos possíveis geralmente é mais fácil porque não temos de pensar na restrição que satisfaz o acontecimento A, isso é para o número de casos favoráveis, e portanto definam bem as coisas que estão a contar, porque aqui vamos contar duas situações, ok? O número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Começando então pelo número de casos possíveis. Para contar o número de casos possíveis, devemos então tentar perceber todas as sequências que conseguimos fazer com estas bolas. Eu vou aqui colocar uma imagem para ser um pouco mais fácil. Por exemplo, uma sequência possível, poderiam sair primeiro as 4 bolas azuis, portanto 1, 2, 3, 4, e depois sair as 5 amarelas. Isto é apenas um caso, portanto não tem de ser assim. Aliás, o que eu quero contar é exatamente isso. De quantas formas diferentes posso distribuir aqui estas bolas umas com as outras e, portanto, quantas sequências de cores é que conseguimos aqui fazer, dado que as 5 bolas amarelas são iguais e também as 4 azuis são iguais. Então este é um problema que pode ser resolvido à imagem do que fazemos com anagramas, por exemplo, em que temos, por exemplo, 4 letras iguais e depois 5 letras que também são iguais. Quantas palavras com ou sem sentido conseguiríamos construir? Bom, e uma estratégia para resolver isso é fazer, por exemplo, um 9 fatorial, mas aqui reparem, um 9 fatorial troca os 9 objetos entre si e, portanto, troca também os que são iguais. E por isso é que poderemos fazer um 9 fatorial e depois dividir por 4 fatorial vezes 5 fatorial. Porquê? Porque há 4 azuis e há 5 amarelas portanto, que são iguais entre si. Mas outra maneira de pensar o problema também é pensando em combinações. Por exemplo, imaginem agora os 9 lugares, não têm lá bolas, estão os 9 lugares disponíveis para receber cada um deles uma destas bolas. E eu vou começar por distribuir as 5 bolas amarelas nos 9 lugares. Como é que eu posso pensar isso? Bom, posso fazer as combinações de 9, 5 a 5, faço uma combinação, porquê? Porque, como as bolas são iguais entre si, ao fazer os grupos de 5 não estou a trocar a ordem, não interessa a ordem, porque elas são iguais. E então faço todos os grupos de 5 com este universo de 9 lugares. Bom, e depois quantos lugares é que sobram? Sobram 4 lugares, que eu vou fazer combinações de 4, 4 a 4, para colocar então as azuis, que dá 1, reparem, 4 combinações 4 a 4 dá 1, ou seja, as azuis, como são iguais, só podem ir para os lugares que sobram e, portanto, não há nada a contar. Ou então, eu poderia também pensar começar por colocar as azuis em vez das amarelas. E pensava na mesma lógica, reparem, fazia 9 lugares, fazia combinações de 9, 4 a 4, porque tenho 4 azuis, quero distribuí-las ali, e como são iguais, utilizo combinações. E depois sobram 5 lugares, e fazia combinações de 5, 5 a 5, ou então pensava, bom, as amarelas depois vão para os lugares que sobram, e não é preciso fazer mais nada. Pronto, das duas uma, ou pensam desta maneira, ou pensam desta forma. Bom, nós temos aqui combinações nas respostas, e temos também um 9 fatorial. Eu vou então fazer o seguinte, vou colocar as várias hipóteses, então, vou colocar, por exemplo, aqui, poderia fazer então uma combinação de 9, 5 a 5, vezes 4, 4 a 4, isto depois simplificando, eu vou já colocar aqui a simplificação, portanto, daria só 9 combinação 5 a 5, ou então poderia pensar desta forma, colocava primeiro as azuis, portanto 9 combinação 4 a 4, vezes 5 combinação 5 a 5,
combinações 5 a 5 dá 1, portanto aqui ficava com 9 combinações 4 a 4. E vou ainda colocar aqui uma outra situação, porque estamos a ver também ali nas respostas o 9 fatorial, vou pensar assim, mas quero deixar aqui um alerta. O número de maneiras de trocar aqui estas 9 bolas umas com as outras, dado que 4 azuis são iguais e 5 amarelas são iguais, é dado por esta contagem que eu aqui fiz, ok? Como estou a trabalhar uma probabilidade, eu posso pensar assim, bom, eu vou fazer um 9 fatorial aqui no número de casos possíveis e estou a considerar as trocas entre as bolas que também são iguais entre si. E, portanto, é apenas porque estou a fazer uma probabilidade que posso pôr aqui este 9 fatorial, desde que depois no número de casos favoráveis também pense dessa maneira, ok? Porque se me perguntassem assim, de quantas formas consegues trocar aqui 9 bolas, sendo que 5 são iguais e 4 também são iguais? Bom, então a resposta é só esta, não pode ser 9 fatorial, certo? Tendo em conta isso, e apenas porque estou a ver ali o 9 fatorial, eu vou pensar também assim. Bom, e agora vamos avançar, portanto, isto aqui é então o número de casos possíveis, ok? Número de casos possíveis, e vou fazer aqui o número de casos favoráveis. Número de casos favoráveis. E para o número de casos favoráveis, como eu disse há pouco, é que devemos ter em atenção, então, a restrição do problema. A restrição, digamos, a restrição que verifica o acontecimento A. Fazer aqui uma separação para não haver, então, confusão. E para pensar aqui no número de casos favoráveis, eu vou também relembrar um tipo de problema que já foi praticado, nomeadamente aí nas fichas do Explica-Mate, que é quando não queremos duas pessoas seguidas, dois objetos seguidos, digamos. Este é um problema também muito colocado com pessoas, estão a tirar uma fotografia e, portanto, depois não queremos duas raparigas juntas ou dois rapazes juntos. Isto pode ser pensado da seguinte forma. Eu começo por contar ou distribuir aqueles elementos que podem ou não estar juntos. Portanto, neste caso, como eu não quero duas bolas azuis seguidas, eu vou começar por contar aqui os 5 amarelos. Portanto, as 5 bolas amarelas. 2, 3, 4, 5. E pensa assim, bom, de quantas formas consigo distribuir aqui 5 bolas amarelas iguais? Bem, então, como são todas iguais, eu não vou fazer aqui um 5 fatorial. Se bem que para pensar desta última forma que eu aqui coloquei, depois vou fazer. Mas eu estou agora num contexto em que não as quero trocar umas com as outras para colocar aqui nestas probabilidades, porque nos possíveis eu também considerei isso. Não troquei as bolas umas com as outras, ok? Reparem, neste 9 fatorial eu troquei, mas fiz a compensação e, portanto, não estão aqui incluídas essas trocas nesta contagem. E então, de quantas formas eu consigo distribuir em fila 5 bolas iguais amarelas? Bom, só há uma maneira, que é elas estarem em fila. Portanto, se eu trocar aqui esta amarela com esta, não muda nada. E agora, o que tenho de contar, então, aqui não há, digamos, até agora não há nada a contar, eu vou visualizar, relativamente a estas amarelas, os espaços para onde podem ir as 4 azuis, de modo a que não fiquem duas azuis seguidas. Então posso pensar assim, bom, pode vir uma azul para aqui, ou uma azul para aqui, ou uma azul para aqui. Bem, tenho de colocar cá 4, não é? Mas essas 4 podem vir ocupar estas 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, e é apenas um exemplo que eu vou aqui colocar, ok? Pode vir para aqui uma azul, para aqui outra azul, outra para aqui e outra para aqui. Bom, não podem ir duas azuis para o mesmo lugar. Nem duas, nem três. Porquê? Porque senão já tínhamos duas azuis seguidas. Então eu sei que destes 6 espaços que estão disponíveis para colocar as azuis, eu quero fazer grupos de 4, porque sei que não podem ir duas azuis para o mesmo sítio. E então poderemos fazer aqui simplesmente uma combinação de 6 lugares 4 a 4. E esta combinação de 6 lugares 4 a 4 já me dá todas as formas de trocar aqui as bolas azuis com as amarelas, de modo a que não fiquem duas seguidas. É um método de contagem muito útil para estas situações em que não queremos objetos seguidos, 2 objetos seguidos. Bom, e então o número de casos favoráveis é dado mesmo por esta combinação 6, 4 a 4, aqui também pensaria da mesma maneira, e aqui a resposta fica já dada. Eu vou só agora completar aqui, portanto, como se estivesse a considerar que interessa a ordem, que era fazer o seguinte. Bom, se eu considerei aqui no número de casos possíveis um 9 fatorial, que é então considerar que estou a trocar as azuis com as azuis e as amarelas com as amarelas, quando coloquei aqui estas 5 amarelas, tenho também de fazer um 5 fatorial para as trocar entre si, precisamente para estar no mesmo contexto que utilizei de contagem aqui nos possíveis. Portanto, se eu nos possíveis
contei a troca das que são iguais, aqui também tenho de contar. Então faço este 5 fatorial, vai trocar as amarelas entre si. E depois vezes, e aqui em vez de fazer uma combinação, como estou num contexto em que quero trocar a ordem das bolas mesmo sendo iguais, eu em vez de fazer uma combinação fazia um arranjo de 6, 4 a 4. Pela mesma razão, portanto são 6 lugares, quero fazer grupos de 4, mas aqui quero que interesse a ordem. Então faria desta maneira. Reparem que esta é uma resposta que não está na escolha múltipla, no entanto poderia estar, o que vai dar esta fração é o mesmo que dá cada uma destas, certamente, tem que dar. No entanto, estamos em escolha múltipla, portanto temos de observar, no caso, a resposta certa é a resposta A. Bom, e fica assim resolvido este problema, e eu agora avanço então para o problema 2, que diz o seguinte: considera agora que são retiradas 6 bolas da caixa, qual a probabilidade de serem retiradas tantas bolas azuis como amarelas? Duas questões. Se for realizada uma extração sucessiva com reposição, apresenta o resultado arredondado a uma casa decimal. Temos então aqui um acontecimento B, que é saírem 3 bolas azuis e 3 bolas amarelas, porque reparem, queremos a probabilidade de serem retiradas tantas bolas azuis como amarelas, numa extração de 6 bolas, e portanto, o que é que pode acontecer? A única coisa que pode acontecer para o número de bolas azuis ser igual ao número de bolas amarelas é saírem 3 azuis e 3 amarelas. Não há outra hipótese. Por isso este acontecimento B satisfaz exatamente aquilo que estão a pedir. Tem que sair, para serem retiradas tantas bolas azuis como amarelas, tem de sair 3 azuis e 3 amarelas. Bom, e agora o que se pretende aqui é a probabilidade então de B. Eu vou recorrer aqui também à lei de Laplace, portanto, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, e resolvendo primeiro, aliás, aqui vou diferenciar com cores, porque tenho duas alíneas, vou resolver primeiro a 2.1. Por exemplo, aqui a 2.1 é esta cor, portanto, 2.1, então a probabilidade de B, que é dado pela lei de Laplace, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então, reparem agora no seguinte, é realizada a extração sucessiva com reposição. Para o número de casos possíveis, o que é que eu posso pensar? Bom, vamos imaginar a experiência a decorrer. Eu vou tirar uma bola, depois registro a cor dela e volto a colocar lá, portanto, com a reposição. Então, e vou fazer isto 6 vezes, não é? 6 extrações. Em cada extração que eu vou fazer, quantas possibilidades tenho? Atenção, número de casos possíveis. Não tenho de estar atento à restrição agora. Quantas possibilidades tenho para cada extração que vou fazer? Tenho 9. Portanto, eu aqui poderia colocar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Ou seja, 9 elevado a 6. Que é um arranjo, eu vou colocar aqui também na forma de arranjo, até porque pode estar escrito em escolha múltipla ou assim. No fundo é um arranjo com repetição de 9, 6 a 6. Poderiam também estar a ver isto. Mas eu gosto, quando são arranjos com repetição, para mim é mais fácil pensar, bom, tenho 9 possibilidades para a primeira, 9 para a segunda, então vejo imediatamente o 9 elevado a 6. Bom, então este é o número de casos possíveis. Vou agora ao número de casos favoráveis. E o número de casos favoráveis é agora que tenho de estar atento à restrição que satisfaz o acontecimento B. Saírem 3 azuis e 3 amarelas. Então vou pensar assim, bom, tem que sair 3 azuis e 3 amarelas. Então pode ser, a situação que pode ocorrer pode ser esta, sair azul, azul, azul e amarela, amarela, amarela. Pode ser. Então, para sair azul, 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 eu posso ter aqui 4 vezes 4 vezes 4. São 4 azuis, 1, 2, 3, 4, tenho 4 possibilidades para sair azul, vezes 4 possibilidades para sair azul na segunda, vezes 4 possibilidades para sair azul na terceira. É um 4 elevado a 3, que pode ser um arranjo de 4, 3 a 3 com repetição. E agora, portanto, saíram 3 azuis e agora quero 3 amarelas. Então, quantas amarelas é que eu tenho? Tenho 5. Se eu quero amarela, amarela, amarela agora, então tenho de sair, tenho 5 possibilidades para esta extração, 5 para a outra e 5 para a outra, ou seja, 5 elevado a 3, que é também um arranjo de 5 com repetição 3 a 3. Bom, o que é que falta contar aqui? E esta seria a situação mais perigosa nesta resolução, que é quando eu digo, e quando faço esta contagem, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu estou a considerar que saiu azul, azul, azul e amarelo, amarelo, amarelo. Bom, mas quando eu conto o número de casos possíveis desta forma, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9,
eu estou a considerar todas as sequências de cores que podem ali ocorrer. Portanto, neste arranjo com repetição de 9, 6 a 6, não está só incluída a situação de ser azul, azul, azul e amarelo, amarelo, amarelo. Estão todas as outras e por isso eu tenho, mesmo saindo 3 azuis e 3 amarelas, não tem que ser por esta ordem, azul, azul, azul e amarelo, amarelo, amarelo. Tenho de contar todas as formas que as consigo ali distribuir. Porque este arranjo e este já está a trocar a ordem, sim, mas está a trocar a ordem das azuis entre si e das amarelas entre si. Não está a fazer a troca que é necessário ainda fazer, que é esta. Eu tenho, por exemplo, aqui 3 azuis e tenho 3 amarelas. E, portanto, quando eu contei, se eu deixasse só isto aqui, estava a contar todas as situações, mas obrigando a que fosse azul, azul, azul e amarelo, amarelo, amarelo. Como não tem de ser assim, o que é que eu posso aqui fazer para contar as diferentes sequências que posso obter aqui de cores? Porque pode ser, por exemplo, esta, reparem, o que eu quero dizer é que poderia ser azul, depois aqui azul, e, portanto, podia ser azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. Ou muitas outras. Quantas são? Já sabemos contar isto. Mas primeiro perceber porque é que temos de contar isto. Porque isto ainda não está a ser contado aqui nestes arranjos. Dado que, volto a repetir, estes arranjos só estão a fazer as trocas das azuis entre si e das amarelas entre si. Bom, então de quantas formas é que temos aqui esta sequência? Podemos contar agora de formas diferentes. Eu posso fazer, como fiz no primeiro exercício, 6 fatorial peço desculpa, a dividir por 3 fatorial vezes 3 fatorial, portanto troco as 6 entre si e depois compenso porque há 3 iguais e 3 iguais. Ou então faço uma combinação de 6 lugares, 3 a 3, para colocar as azuis ou para colocar as amarelas e depois as outras ficam no que sobra. Eu vou aplicar aqui a combinação, mas é igual a isto, ok? Poderiam fazer uma ou outra. Então tenho de colocar ainda aqui uma combinação de 6, 3 a 3, que faz a tal troca das sequências de cores. Portanto, aqui 6, combinação 3 a 3. Ora, este resultado dá então aproximadamente 0,3. Bom, e agora avançando aqui para a 2.2, que eu vou fazer então aqui em cima, a 2.2. E a 2.2 vou também determinar a probabilidade de A, recorrendo à lei de Laplace. E o número de casos possíveis agora já será diferente, porque reparem, realizada uma extração simultânea. Portanto, agora imaginem que o que vai acontecer é eu vou colocar a mão dentro da caixa e vou tirar 6 bolas em simultâneo. Então o número de casos possíveis aqui fica facilitado, porque não há uma ordem na tiragem. Então eu posso fazer uma combinação de 9, 6 a 6. Não estou a considerar que interessa a ordem. E ao fazer uma combinação de 9, 6 a 6, estas combinações serão todos os grupos de 6 que é possível fazer aqui com estas 9 bolas. Mas nós temos uma restrição, é que queremos 3 bolas azuis e 3 bolas vermelhas. Então neste caso é mais fácil de contar, porque basta fazer assim. Então nesta extração simultânea que eu vou fazer, deste grupo de 4 eu quero 3, portanto 4, 3 a 3, vezes 5, 3 a 3, ou seja, 3 azuis e 3 amarelas. Agora estou com a sensação que há bocado disse vermelhas, não há aqui bolas vermelhas, ok? Portanto, 3 azuis, 4, 3 a 3, vezes 5, 3 a 3, porque quero 3 amarelas. Bom, e este resultado dá então 40 sobre 84, que por sua vez é 10 sobre 21. Fica assim concluído este exercício. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.